Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje vamos conversar com o Arley França, o maestro, arranjador, músico, empreendedor, empresário, e o cara tem muita coisa para contar, muita coisa mesmo. Arley, é um prazer você estar aqui com a gente, esse bate-papo bacana, falando sobre arte, sobre música, enfim. Wagner, é uma alegria poder estar aqui no seu programa, estar falando aqui para você, para toda essa gente boa que já te acompanha. Eu também acompanho o programa, então eu que agradeço aqui o convite. Vamos nós. Legal, vamos nós. Arley, quer dizer que você nasceu em Fortaleza, né? Eu sou Você é daqui, mas qual o bairro daqui de Fortaleza? Eu sou de Fortaleza. Eu nasci no Montese, na região do Montese. Os primeiros moradores lá do local onde eu morei foram os meus avós, que vieram do interior. Então, os meus pais se conheceram aqui em Fortaleza, eu nasci aqui em Fortaleza. Era uma casa numa rua onde eu ainda pude viver ali na minha vizinhança um pouco dessa atmosfera de cidade do interior, porque tinha um sítio da minha tia vizinho onde eu morava. Então, a gente brincava ali com a criançada que nasceu na cidade, mas brincando ali como se estivesse numa cidade do interior. Então, foi nesse ambiente aí que foi a minha infância. Ainda tinha esses sítios, né? Nesses bairros assim, né? Interessante. Quintais, árvores, aquela coisa toda. Ah, lembra de uma coisa, mas aí essa questão da música entrou na tua vida como? Porque o pai era músico, a mãe era musicista, sei lá, fez escola no colégio, aquela coisa. Como é que foi isso? Um amigo que tocava, ouviu? Bom, como eu falei, né? Porque pra mim tem uma coisa bem interessante. A primeira vez que eu vi um violão foi numa situação complicada. Eu tinha me queimado quando era criança. Sim. E fiquei todo igual uma múmia, né? Todo envolvido. E pedi a ele uma bicicleta no hospital. Resumindo, aí eu fui andar de bicicleta, todo enfaixado, caí, e quando eu caí, eu olhei para uma casa e um rapaz tocando violão. Aquele som, parece que a dor sumiu, sabe? Fiquei olho grelado ali, olhando para aquele cara, sabe? Recentemente eu falei para ele que ele é culpado de tudo. Foi assim? Não foi assim, com certeza. Mas foi parecido. Como eu te falei, eu fui uma criança que nasceu em Fortaleza, mas que teve a oportunidade de estar morando num lugar que tinha muita natureza. Então, essa liberdade que eu tinha também, como criança, eu tinha essa liberdade em casa no sentido do apoio dos meus pais às coisas que eu queria fazer. Então, a minha educação familiar ela foi pautada em uma orientação para que a gente estudasse, para que a gente buscasse ser bom na escola, ser bom na vida. Mas aí também nós tínhamos essa opção de escolher os nossos caminhos. E um dia na escola, eu lembro muito bem que uma pessoa foi na minha escola, um adulto, ele arrecadava recursos para um projeto social, que se eu não me engano era o Fundo Cristão para Crianças, e ele, em troca dessas doações, quem fazia uma doação recebia uma flauta doce, que é aquela flautinha de plástico que mais parece um brinquedo. Sim. Então, para incentivar essas doações dos alunos da escola, ele pegava a flauta e tocava. Aí ele tocou musiquinhas infantis, Cai Cai Balão, Atirei o Pau no Gato. E quando eu escutei aquelas músicas vindo daquele pequeno instrumento, né, um pedacinho de plástico assim com alguns furos, que parecia um brinquedo, e saindo uma melodia, aquilo me encantou. Mais ou menos como você ficou encantado quando viu o cara tocando violão, aquela sonoridade nunca mais. Tocando violão. Então foi esse encantamento, né, por uma flauta doce. A palavra é essa, encantamento. Encantamento. Foi esse encantamento por ver um adulto tocando uma flauta doce ali numa situação que ele estava... E a sonoridade. Basicamente vendendo essa flauta para arrecadar dinheiro para um projeto social. Então eu cheguei em casa, falei para o meu pai que tinha essa pessoa vendendo esse instrumento na escola lá, ou trocando em forma de doação, alguma coisa nesse sentido. E aí meu pai me deu dinheiro, eu comprei lá a flautinha, era uma quantiazinha bem razoável, simples. E aí eu comecei a tentar tocar essa flauta. Só que o método que vinha, o encarte que vinha ensinando a tocar as músicas, era algo muito complicado para uma criança de 11 anos tentar decifrar sozinho. Então eu contei com a ajuda do meu pai, que ele ia lendo o manual e ia me dizendo como é que eu fazia, mesmo sem ele tocar o instrumento. E aí, com uma semana, eu já estava tocando essas musiquinhas infantis, Cai Cai Balão, Atirei o Pau no Gato, enfim. E aí eu fui desenvolvendo, além do gosto pela música, através dessa flauta doce, eu fui desenvolvendo
a percepção, a acuição auditiva. Eu já conseguia ouvir uma música na televisão, já conseguia ouvir uma música no rádio, que eram os canais que a gente tinha para escutar música. Ou era rádio ou era televisão. E eu já automaticamente conseguia tocar. Legal. E aí isso foi me fazendo cada vez mais pegar gosto pela música. Até que um dia eu decidi que eu não queria mais tocar aquele brinquedinho, eu queria tocar um instrumento de verdade. Aí foi onde a minha vida mudou. Você vê como é interessante, né? A importância da escola, né? Um simples fato que aconteceu na escola te leva ao instrumento e aí a família apoia, o pai apoia, né? Essa relação é muito importante, né? A educação de todos nós, né? Na verdade. Bacana. E aí você foi estudar música, você entrou no conservatório, foi fazer o que a partir daí? Queria uma flauta melhor, uma transversal profissional, ou foi pro sax? Como é que foi essa... Aí eu fui estudar numa escola lá no meu bairro, que era uma referência na época, e que tinha uma banda de música, que era o Colégio Pia Marta. E lá tinha uma banda. Então, quando eu vi as crianças da minha idade tocando instrumento de verdade, e então eu olhei para aquela banda, para os meninos tocando, e falei para mim mesmo, é isso que eu quero da vida, eu vou tocar com esses meninos aí. E aí eu entrei na banda da escola. Isso era mais ou menos que ano, lembra? Isso aí foi nos anos 90. Começo ali, né? No começo dos anos 90. E o instrumento que mais se assemelha na sua digitação à flauta é o saxofone. E aí eu fui estudar o saxofone. Só que tinha um detalhe. Só tinha um instrumento e os melhores alunos da turma de teoria musical, de acordo com a sua nota, você poderia escolher os instrumentos. Então, você imagina que a minha turma lá tinha em torno de 40 alunos. E ali, Pia Marta é um berço de grandes músicos. Isso. Né? E aí tinha de sopro, inclusive. Isso, de sopro. E aí tinha uma disputa. Os melhores alunos iriam escolher os instrumentos. Só que só tinha um saxofone e todo mundo queria tocar saxofone. Então, não tinha outro jeito. Eu tinha que ser a melhor nota para ser o primeiro lugar, para na hora que o professor fosse definir os instrumentos, o primeiro lugar teria a oportunidade de escolher o saxofone. E assim eu fiz. Então, eu levei muito a sério, eu sempre fui muito disciplinado. E ali, entre 6 meses, 5, 6 meses de aula teóricas, eu aprendi a ler partitura, né, e teve a prova, a tão esperada prova, que quem passasse, né, seguiria para a parte prática do instrumento, e os primeiros lugares poderiam escolher os seus instrumentos. Entendi. E aí eu fui o primeiro lugar e consegui escolher o saxofone. E isso fez uma grande diferença na minha vida. Pois é, voltando à escola de novo, eu me lembro que eu estudei no Colégio da Piedade, no Salesiano da Piedade. E lá tinha uma banda, né, para tocar no 7 de setembro, aquele negócio todo. Banda marcial. E eu sempre fui atraído pro sopro, sabe, também. E aí eu comecei com uma corneta, né? E depois, se você tocava melhor, tinha um sopro melhor, aí pegava um trompete, eu cheguei até trompete. Sempre adoro. De vez em quando eu me vejo querendo voltar a estudar o sopro de novo, sabe? Mas vamos lá. E aí, você foi tocar na noite, eu acho que você foi tocar na noite. Como é que foi essa história de tocar na noite? Bom, na minha trajetória... Fazer playback, né? Isso. Mas na minha trajetória no Colégio Pia Marta... Porque também tinha um cara que tocava na noite aqui, o Carlos Magno, né? Tinha o Carlos Magno, o Christian, fizeram também um trabalho muito importante de divulgação do saxofone. Eu me lembro. Em Fortaleza, ali nos anos 90, isso. Turma boa. E nessa época, lá no Colégio Pia Marta, eu me destaquei no saxofone e tinha uma coisa muito interessante. Como o colégio ele era patrocinado por instituições italianas, principalmente a Igreja Católica Italiana, é um colégio ligado à Igreja Católica. Então, periodicamente, a cada 3 anos, a cada 4 anos, a banda do Colégio Pia Marta, ela fazia uma viagem para a Europa. Sim. Essa viagem ela tinha 2 finalidades. Ela era uma premiação para os músicos da banda pelo seu desempenho, até porque a banda do Pia Marta, durante muitos anos, ela foi uma das maiores bandas do Brasil, inclusive ganhou concursos, campeonatos. E por outro lado também era uma forma da escola mostrar na Itália os resultados que ela estava tendo aqui no Brasil, né? No caso, com várias profissões, onde as crianças e jovens aprendiam muitas profissões, e aí ela
levaria ali, levava os músicos. Tinha essa preocupação social, né? Isso. Da música como educação. Né? Então, para você também participar dessas viagens, você tinha que ser um músico talentoso. Então, ali dentro da banda, internamente, nós tínhamos ali que ser disciplinados, tínhamos que ter foco, estudar as músicas, procurar tocar bem. E eu fui um desses garotos que tive a oportunidade ali aos 16 anos de dar a minha primeira saída fora do Brasil. Então, com 16 anos, eu tive a oportunidade de tocar nas principais cidades da Itália, cidades como Veneza, cidade dentro d'água, né? Roma, que tem o Coliseu, a La Fontana di Trevi, Pisa, que tem a Torre de Pisa, Florença, que é a capital mundial da cultura, e também Munique, na Alemanha. Nós fomos para Munique, na Alemanha. Então, você estava no berço ali, né? Isso. Do Renascimento. Tocando em lugares históricos. Às vezes em teatros históricos. Então, isso para um garoto de 16 anos ali, meados dos anos 90, numa época que a gente só conseguia saber o que estava acontecendo na Europa pela televisão, pelo jornal ou pelos filmes. Com certeza. E de repente você vê ali, né? Eu saí da periferia de Fortaleza como músico, como artista, um jovem músico, um jovem artista, com um reconhecimento a ponto de me apresentar internacionalmente. E nesses lugares, então, quando eu voltei dessa turnê, que foi em torno de 40 dias, Wagner, eu não voltei a mesma pessoa. Pronto, é isso que eu chegar aí. Eu voltei um cara transformado. É isso que eu chegar. Com 16 anos você não tinha nem talvez essa compreensão clara, né? Histórica, né? Dessas cidades como berço da arte, né? Como Florença, né? Do Nascimento, aquele negócio todo. Os grandes músicos, grandes orquestras, Alemanha, enfim, né? E aí você deve ter ficado encantado. E você acaba de me dizer que você não volta a minha pessoa. Eu costumo dizer com a pessoa que vai à Europa, ou qualquer outro canto, né? China, Japão, que for viajar, ele voltar o mesmo, acho que ele passou batido, né? E aí a pergunta é, qual é a reação que foi que você percebeu, apesar de novo, né? 16 anos, um adolescente, qual foi essa percepção do feedback da plateia, do encantamento com a música clássica, com a música erudita, e você recebendo aquele aplauso daquela plateia que tem aquela cultura erudita, aquela cultura de música clássica, como foi isso? E essa vontade de trazer isso para o Brasil. Eu tive alguns aprendizados com essa experiência né, de me preparar para essa viagem internacional enquanto ali um adolescente. Bom, que aprendizados foram esses? Primeiro, que ter foco, disciplina, objetivos e metas claras. Trabalhar isso dentro de um período de tempo, se preparar para atingir esse objetivo, isso aí é super válido. Então, eu tinha um período de tempo para ser um músico bom daquela banda, daquela orquestra, aprender um repertório que era muito difícil. Isso. Era um repertório... Música não é nada fácil. Tecnicamente profissional, embora quem tocasse eram crianças e adolescentes, mas aí eu consegui. Esse foi o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, como eu sabia que a gente ia para Itália e para Alemanha, eu me preparei. Eu estudei 1 ano antes da viagem, eu comecei a fazer um curso de alemão. Aliás, de italiano. Curso de italiano. Porque a escola oferecia isso pra gente. Então tinham muitos italianos ali pela escola, então é um idioma que parece um pouco com a língua portuguesa, vem da mesma raiz, né, latina. Então tá tudo certo. Então isso foi um aprendizado. Mas o alemão, que era muito complexo, eu resolvi apostar no inglês. Então ali também foi a minha primeira experiência com o inglês. No geral, todos falam inglês, né? Porque o pessoal da Alemanha fala inglês. Então, ali, né, essa viagem, ela me trouxe também o quê? O despertar pela importância de você aprender uma língua estrangeira. Né? É lógico que entre as duas, eu fiquei mais inclinado, foi mais fácil para mim o italiano. Naquela época, o inglês, para mim, ele ficou em segundo plano. E quando a gente chega na Europa, então, nós éramos orientados por pessoas que estavam na produção da viagem. Quando a gente chegava numa cidade, era passado para a gente a história daquela cidade, daquele lugar, os fatos históricos que aconteceram ali. Então foi uma viagem também cultural para a gente. Você imagina que nós tocamos em Trento, onde houve o Concílio de Trento. Então, a gente tocou lá em Roma,
Então tem todo aquele contexto da importância de Roma para a história mundial. Com certeza. Então, ela foi uma viagem cultural também. Então a gente estava no outro dia tocando lá em Munique, na Alemanha, na praça que o Hitler tomou o poder. Então, é uma viagem que é uma experiência que vai para além da música. E, musicalmente falando, o impacto de uma orquestra infanto-juvenil de Fortaleza, Ceará, no Nordeste do Brasil. Qual foi a receptividade deles? Isso. Se apresentar, como é que eles viram isso, né? Se apresentar para um público europeu, um público extremamente exigente enquanto à música, porque é um público que eles têm educação musical, então eles conhecem o que é música boa. E a gente tocar e ver aquelas pessoas se emocionando, chorando com a nossa música. A gente também está tocando ao lado de outras bandas e orquestras e ver que a gente não por ser... mesmo sendo brasileiros, não tendo as mesmas oportunidades, mas a gente estava fazendo tão bem quanto eles, do nosso jeito, é claro, a nossa música brasileira. Então, todas esses acontecimentos, eles contribuíram para o meu engrandecimento pessoal. Foram muitos aprendizados numa viagem só. Que legal que você era muito jovem e você concebeu bem, né? Você assimilou bem, concebeu, incutiu isso, e quis mudar, entender mais o inglês, aquela coisa toda. Maravilha. Mas assim, é a praia deles. O erudito, a erudição, essa música clássica vem deles, né? E o berço de gênios da raça, né? Isso. Né? Mozart, né? Wagner, Vivaldi e tantos outros, né? Gêniozinho da raça. Então tem toda aquela complexidade, né? Filmes, né? Isso. Eu me lembro que quando a primeira vez que eu vi o filme do Mozart, Amadeus, sim, você deve ter visto, né? Sim. E uma interpretação maravilhosa, com exageros ou pouco ou não, né? Assim, mas é uma história de vida assim, emblemática, né? E a gente percebe a condição social do músico, de onde vem o músico, de onde ele vem, né? Assim, e outros que não só eram músicos, mas eram pensadores, filósofos, como Wagner, né? Que era amigo do Nietzsche. Sim. Então tem toda uma complexidade cultural, filosófica, musical, né? De orquestração, que eles incutem aquilo e sabem muito bem. A gente fica meio distante, né, às vezes disso, e às vezes me preocupa. Por exemplo, o Dom Pedro II gostava muito de música clássica, né? Via na Europa, gostava mais de estar em Paris do que aqui, inclusive, né? Isso. E falava várias línguas, era poliglota, e que fez um convite, inclusive, ao Richard Wagner, né, para vir ao Brasil. E o Wagner viu com bons olhos, não veio por uma questão pessoal, claro, uma questão que teve lá, né? Mas nós tentamos trazer um pouco isso. Depois, mais na frente, né, o Vila Lobos, né, tentando pegar a orquestração com o popular, erudito e o popular, pegando a orquestração que e violino e os instrumentos dele, mas fazendo o quê? Então, temas nossos, né, como fez um caipira, aquela coisa, né? Mas, de fato, a coisa não, né, ela não é uma coisa comum para a gente, né? Eu costumo dizer, eu acho que você concorda comigo, que na verdade nós não gostamos de música clássica, não que nós não gostamos, por essência, nós não temos talvez a oportunidade, né? Essa você teve, você foi, você se decidiu, né? Assim, e o que eu estava observando, que você trouxe isso para a escola, você trouxe isso e não abandona isso, né? Isso é muito legal, muito bacana, né? Pois é, quando eu volto dessa viagem, eu me torno músico profissional, eu decidi que eu ia ser músico profissional, que era isso que eu ia fazer. Passei a tocar em bandas daquela época, grupos populares, porque o meu instrumento saxofone é um instrumento popular. Sim. E aí eu fui tocar nas bandas de forró, a gente estava no auge ali das bandas de forró, né? Então participei de algumas bandas daquela época, do meados ali dos anos 90, participei ainda de experiências de gravação em estúdio de discos, né? Você vai tendo todo um processo, né? Vai conhecendo o popular e vai... Isso. E nessa época eu descobri também que eu tinha a habilidade de ensinar. Eu comecei a dar aula de música e comecei como monitor lá no próprio colégio que eu estudava. Havia uma prática dos alunos mais avançados ensinarem os mais jovens. Então você sentiu isso, né? E eu me descobri como professor, né? Como educador. Eu percebi que eu tinha uma facilidade de pegar um conteúdo musical complexo, a dificuldade de aprender um instrumento e transformar isso em algo mais fácil. Mais didático, né? Mais didático. E aí, em paralelo à carreira de músico, de artista, eu fui me tornando um educador musical. E essa escolha por também ser um educador musical
me levou a montar a minha primeira orquestra infanto-juvenil. Foi onde eu decidi, ali eu já... No colégio mesmo, Pia Marta? Não, eu já estava com 22 anos de idade, 21 para 22 anos de idade, muito novo. E eu decidi o seguinte, eu já estava trabalhando profissionalmente com música, minha vida estava indo muito bem para um jovem de 21 poucos anos, né, 20, 21 anos de idade, e eu decidi, eu vou criar a minha própria orquestra infanto-juvenil, vai ser numa cidade do interior, que é para eu dar oportunidade para outros jovens, e assim como eu vivi na banda do Colégio Pia Marta, que foi a minha escola de música, eu quero fazer uma banda tão boa, mas tão boa, uma orquestra tão boa, que eu também vou ser convidado para viajar para a Europa com a minha orquestra. Eu quero fazer também, porque esses meninos também têm a oportunidade que eu tive de estudar no colégio. E naquela época, bacana. A gente não tinha o acesso à internet como nós temos hoje. Como que as coisas eram validadas? Como que uma coisa boa era validada? Precisava passar na televisão, precisava passar no jornal. Você der no caderno 3, né? Você teria que ser convidado para fora do estado. Então, assim, era a referência que a gente tinha na época, era uma espécie de validação. É verdade, quem fazia um disco, então, tinha que passar por todo um crivo, né? Enfim, para fazer um disco, né? Se era qualidade, se o produtor aceitaria, se aquela música era viável ou não, havia todo um processo, né? E dinheiro, né? E dinheiro. E aí o que aconteceu? Um determinado dia eu estava na cidade de Pindoretama, pertinho aqui, o Portal das Praias aqui do Litoral Leste. E nesse dia eu percebi, como é uma região que tem muitos engenhos de cana-de-açúcar, eu percebi que naquela época ainda havia crianças trabalhando nos engenhos. E os engenhos também, eles acabavam produzindo cachaça artesanal. E eu via que tinha crianças ali, adolescentes, bebendo e tal. E eu tive um insight. Rapaz, a cidade vai ser essa, vai ser Pindoretama. Porque é uma oportunidade que essas crianças vão ter, além de trabalhar em engenhos, né? Certo. Você montou um projeto? E aí, o que é que aconteceu? Eu tinha a vontade, tinha o desejo, eu tinha um sonho. Mas eu não tinha o material necessário. E aí, eu fui até a prefeita de Pindoretama, na época era a doutora Regina Albino, e ela não me conhecia, e eu me apresentei e falei para ela, prefeita, eu sou músico, ex-integrante da banda do Colégio Pia Marta, já fiz uma turnê na Europa e hoje sou músico profissional. Apresentei a minha pequena biografia, né, para um jovem de 21 anos, mas com algumas coisas já implementadas. E ela achou interessante e ela disse: o que é que você gostaria de fazer na minha cidade? Eu disse: olha, eu quero fazer uma banda de música, uma orquestra, com os jovens da cidade. E ela: o que é que você precisa? Aí ela falou assim: o que é que você precisa para a gente viabilizar esse projeto? Eu disse: olha, eu preciso de uma sala. Sala nós temos, a prefeitura dispõe de salas. Esses instrumentos. Preciso de alunos, tem os alunos das escolas públicas. E eu falei: preciso de instrumentos musicais. Aí ela disse: aí a gente não tem. Aí eu falei para ela que havia um colégio em Fortaleza que tinha encerrado suas atividades e eles estavam se desfazendo, estavam vendendo todo um instrumental completo de banda de música por 30% do valor de mercado. E era um material novo. Você mostrou a solução, inclusive. Aí, sem ela me conhecer, não sei o que foi que ela viu, mas acabei convencendo a prefeita. Rapaz, ela me deu um cheque em branco para eu ir comprar esses instrumentos, sem ela nunca ter me visto na vida. Você acredita nisso? Acredito. Foi o cheque mais importante que acho que ela deu. A ideia era muito boa. Que ela deu na vida para alguém, porque isso deu uma repercussão. A gente foi lá, conseguimos comprar os instrumentos, e quando eu cheguei com esses instrumentos de volta na cidade, eu fui às salas de aula convidar os alunos. E quando eu chegava numa sala, eu falava que eu tinha uma trajetória como músico, que aprendi na escola, que toquei na Europa, e que eu queria fazer uma banda, uma orquestra com eles, e que a nossa banda ia também, além de ensinar um instrumento para eles, a gente ia ser conhecido e ia rodar o mundo. Obviamente, de centenas de jovens que eu
visitei na sala de aula, nem todo mundo acreditou, né? É claro. Mas alguns acreditaram e vieram comigo, pelo menos uns 50. E muito, aí... já é muito. E aí foi... Um grande número, né? Foi como começamos a Orquestra de Sopro de Pindoretama. Então, eu ia todos os dias, de segunda a sexta, para Pindoretama. A prefeita também me dava uma ajuda de custo na minha locomoção, para eu botar gasolina, né? Para poder ir, meu deslocamento. E com todo esse suporte que eu tive da prefeita e a minha vontade de criar um projeto social em Pindoretama, nós iniciamos a Orquestra de Sopro de Pindoretama. E o meu combustível ali qual era? Com a criação, ficou do zero. De 50 ficaram quantos? Quando você criou, organizou 50 tudo? Ficaram aí uns 40, né? As primeiras aulas, normal. E a gente pegou a criançada do zero, crianças e adolescentes, a maioria deles nunca tinha nem visto um instrumento de orquestra. Começar do zero, né? E eu contei na época com a ajuda de um grande amigo meu, do Rinton Regis, que eram muitos instrumentos para a gente ensinar ao mesmo tempo, e a gente dividiu, ele pelo menos 3, 4 meses esse colega me ajudou. Eu sou muito grato também a ele por ter me ajudado nesse momento inicial da orquestra. E aí eu ia ensinando os instrumentos para esses meninos. E a cada dia que eu ia ensinando, eu também tinha que aprender, porque o meu instrumento era saxofone, eu tinha que aprender os outros. Claro. E para escrever, como é que você vai fazer a partitura? Então isso foi uma escola para mim, mas Acho que isso aí foi uma grande escola para ser maestro, né? Isso. Você vai escrever lá o trompete, a flauta. Né? Exatamente. Mas a minha motivação qual era? Era eu fazer uma banda, uma orquestra tão boa que ela pudesse ser reconhecida e também ser convidada para se apresentar fora. E para encurtar a história, com 4 meses, os nossos alunos fizeram a primeira apresentação para o público. Com 5 meses, já estava tocando no aniversário da cidade, que era no 7 de setembro. Com 1 ano, essa banda já estava se apresentando nas cidades vizinhas. Com 2 anos, essa banda já estava se apresentando em Fortaleza. E com 3 anos de atividade, em junho de 2022, há 23 anos, a Orquestra de Sopro de Pindoretama se apresenta na Alemanha. Eu saio daqui... Qual ano? 2002. Corrigindo, 2002. Há 23 anos. Então eu saio aqui de Fortaleza com o apoio do governo do estado do Ceará para representar o Brasil em vários festivais na região de Hamburgo, levando 30 crianças e adolescentes de Pindoretama. Então, maravilha. Aí foi maravilhoso, porque aquilo que aconteceu comigo, eu estava ajudando outros jovens a ter essa experiência. Que bacana. Então, dessa vez não fui só eu estava levando ali crianças, adolescentes, filhos de pessoas simples, né, de pessoas humildes de uma cidade do interior, mas que estavam levando a música do Ceará, do Brasil, para vários festivais na Europa. Parabéns. Então essa foi a primeira viagem da Orquestra de Pindoretama. O projeto continua até hoje. A orquestra continua, né? A orquestra continua. Hoje os alunos... De sopros, né? Isso. Os alunos da primeira turma da Orquestra de Sopro de Pindoretama é quem hoje são os professores. O maestro que me sucedeu é o maestro Adriano Martins, aluno da minha primeira turma, meu ex-aluno, e eu continuo na direção artística do projeto, mas para eu também poder crescer, estudar, fazer faculdade, mestrado, doutorado e buscar me aperfeiçoar como maestro, que eu tive que estudar fora, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, eu tive que aprender também gestão. Pronto, e uma das coisas importantes da gestão é você saber delegar. Claro. Formar novos líderes. Então, a partir da Orquestra Pindoretama, né, de sopros, eu acho que você, ensinando, você disse uma aptidão, né, para didática, para ensinar, que é difícil, isso não é fácil. Você ensinar não é fácil, especialmente música, né? A gente sabe disso. Aí te deu essa percepção de que, não, então tem que voltar aos bancos da universidade, então tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Foi por isso que você fez mestrado, doutorado em educação musical, foi isso? Isso, eu tenho uma carreira acadêmica. Inclusive fora, né? Na Universidade de São Carlos, né? Isso. Eu busquei uma carreira na educação. E depois da educação você tem... E eu também tenho uma carreira na música, né? A carreira acadêmica, licenciatura em pedagogia, mestrado em música também. Mestrado e doutorado em educação, e uma licenciatura em música e um mestrado em música na Universidade Federal da Paraíba, que é um dos mestrados em educação musical mais renomados do Brasil. Mas a formação de maestro, em paralelo a essa formação acadêmica, ela se dá também, historicamente, através de transmissão oral e de experiências. Então existem
diversos cursos onde maestros mais experientes, eles treinam os jovens maestros. Sim. E eu conheci esse tipo de oportunidade, e aí eu fui fazer cursos com grandes maestros, renomados maestros. Estudei na Inglaterra, estudei na Itália e estudei nos Estados Unidos. Então eu também voltei à Itália agora para estudar, né? E tudo isso compôs a minha técnica de regência. Legal. E que essa é a parte mais artística. E o lado acadêmico, ele fortaleceu esse meu perfil de professor, o perfil didático, né? Que bacana. Arlen, eu até trouxe umas fotos aqui, não foi, Levi? Pra gente ver aqui, para as imagens, umas fotos que algumas pessoas não sabem. Você nasceu em Fortaleza, sou de Fortaleza, né? Sim. Só que da Lauro Maia ali, ainda chamava-se 3 de Maio ali, né? Sim. Pai de Fátima. A Dalva Stella foi uma grande professora do conservatório aqui de Fortaleza, sabe? Nos anos 60, fez festivais e tal. E sempre também teve essa relação com a orquestração e tal. Outra foto, Levi. Pode colocar outra foto, Levi. Também tem o Luiz Assunção, né? Que tocava piano. Inclusive tem uma história muito interessante. Colocou o piano no quintal, né? No final ali, aquela coisa toda. E o que me interessa mostrar é isso aqui, né? Aí onde funcionou depois o IBEU ali, né? Funcionou a sociedade cearense de música, que era Henrique Jorge. Henrique Jorge, né? E aí tem uma foto, né, Levi, emblemática, a outra, pronto. Eles tentaram fazer uma orquestra, certo? De estudantes, de adolescentes também. E essa foto é muito histórica, tá? Mas como não tinha outros instrumentos, né, violinos e tudo mais, eles colocaram sanfonas, acordeon, né? E aí isso foi um orgulho, ali em 66, 67, em Fortaleza, tem uma tentativa de uma orquestra sinfônica, né? Com acordeon, tá certo? Isso, dessa orquestra, inclusive, tocava violão, a Isaíra Silvino, que depois passou a ser uma grande musicista, que também é uma grande regente, né? Assim. Ela foi minha professora também na universidade. Nós do Ceará, a gente também tem umas histórias interessantes, né? E essa história eu quis trazer porque é uma história emblemática. Poucas pessoas, Arlen, sabem disso. Então, só para você explicar para o pessoal de casa aí, que às vezes não sabe definir, o que define uma sinfônica, uma filarmônica? Nós tínhamos aqui uns acordeon tentando fazer uma filarmônica. Se você puder... Então vamos lá. Também ela foi professora, né? A Isaíra que tocava violão aí na orquestra, né? Então vamos lá, definindo esses termos. Quando as orquestras começaram, lá no período barroco, nós só tínhamos instrumentos de corda, da família das cordas, família dos violinos. Esses que estão aparecendo aqui no vídeo, né? Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então, eu estou falando do século XVII, anos 1600. Certo. À medida que o tempo vai passando, novos instrumentos, eles vão sendo inseridos na orquestra, vão sendo inventados, os compositores fazem experimentos e tem instrumento que ele vai entrando na orquestra. Então, a gente... Tem algum exemplo disso? Por exemplo, um dos últimos instrumentos a entrar na orquestra foi o saxofone. E ele não emplacou na orquestra, ele emplacou na música popular. Se popularizou, né? Se popularizou. Então, você vai encontrar na obra de Heitor Villa-Lobos algumas músicas feitas para saxofone e orquestra, mas era no momento que se experimentava. Você vai encontrar Ravel, Bolero de Ravel tem saxofone. E a gente encontra algumas outras obras, mas raríssimas obras, em que o saxofone ele faz parte da orquestra, porque ele, historicamente, como ele foi o último instrumento de sopro a ser inventado, então é meio que ele chegou atrasado, sabe? Mas ele encontrou lugar na música popular, nos Estados Unidos é a marca do jazz, aqui no chorinho, na música popular brasileira. Miles Davis ali, né? Isso. Então, de uma forma geral, dada a evolução dos instrumentos, chegou um momento que a orquestra ela ficou muito grande. Com a seção das cordas, violinos, violas, violoncelo e contrabaixo, os sopros, oboé, fagote, clarineta e flauta na família das madeiras, nos metais, trompete, trompa, trombone e tuba, e os instrumentos de percussão que a gente toca batendo, né? Tímpanos, tambores, pratos. A orquestra ela pode ter também harpa, ela pode também ter piano. Então, quando eu tenho essa orquestra complexa, com todos esses instrumentos, é o que a gente
chama de orquestra sinfônica. É uma alusão também às sinfonias. Certo. Porque a sinfonia é uma composição mais complexa e que ela tem todos esses instrumentos. Então, a orquestra que toca sinfonia, orquestra sinfônica. Para se manter uma orquestra, um projeto de tamanha envergadura... Ela precisa de muitos músicos. Muitos músicos. Essa variedade E para manter esses músicos, quem é que mantinha? Ou eram os governantes... Né? Os reis, a dinastia, o império, né? Tinha que ter muita grana para manter isso. Então, nesse contexto histórico, essas orquestras grandes, as orquestras sinfônicas, elas eram mantidas pelo poder público. Né? E alguns empresários, alguns comerciantes também, eles queriam ter músicos para tocar para eles, porque a gente está falando de uma época que você não tinha sistema de som, de sonorização. Sim. A música era ao vivo. Ao vivo. Então, alguns amigos se juntaram e começaram a fazer orquestras privadas. Né? Eles faziam doações e mantinham essas orquestras. Então, para diferenciar a orquestra que era mantida pelo governo, né, pelos reis, e que era chamada de orquestra sinfônica, a mesma orquestra com o mesmo tamanho, a diferença era só a questão administrativa financeira dela, criou-se as orquestras denominadas filarmônicas. Filarmônica. Porque filo significa amigo, um grupo de amigos que mantém, né? Filantropia. Então, se a denominação é diferente, se eu tenho orquestra sinfônica de um lado e no outro lado chama filarmônica, mas a estrutura, o repertório era o mesmo. Então, basicamente, era uma denominação, naquela época, só para diferenciar o que era público e o que era privado. Certo. Com o passar do tempo, isso não foi mais levado em consideração. Então é comum você encontrar hoje orquestras públicas com o nome de filarmônica e orquestras privadas com o nome de sinfônica. Isso hoje já não faz mais tanto sentido, não faz diferença. Agora, o que é que eu entendo por uma orquestra sinfônica? É uma orquestra completíssima. Tudo completo. Né? Vocês estão vendo aqui na imagem a Orquestra Contemporânea Brasileira somente com a seção de cordas. Porque como que funciona a Orquestra Contemporânea Brasileira? Quando a gente toca músicas do período barroco, que era um momento da história que mais basicamente só cordas e os instrumentos de sopro eram os mais rudimentares. Né? Você tinha ali flauta, alguma coisa assim. Já no período clássico, essa orquestra aumentou. A orquestra do período clássico já chegaram instrumentos como a trompa, como o trompete, né? Então essa orquestra aumentou. E lá no período romântico você já tem outros instrumentos de sopro, a orquestra cresceu, ficou maior. Legal. Então, a Orquestra Contemporânea Brasileira, a gente se apresenta, o tamanho dela é de acordo com o nosso repertório. Certo. Então, por isso que o nome é Orquestra Contemporânea Brasileira, porque a gente quer se desprender desse formato sinfônico. Certo. Então, a gente toca só com as cordas. Se precisar tocar repertório sinfônico, a gente vai estar com a orquestra sinfônica. E esse termo também, brasileira, porque além de dizer que é uma orquestra nossa, a gente também enfatiza no nosso repertório a música brasileira, a música popular. A gente entende que uma orquestra que é contemporânea de hoje, uma orquestra hoje, ela não pode se prender só a tocar um repertório clássico erudito. Com certeza. Né? Então, é isso que a gente traz com a Orquestra Contemporânea Brasileira. Isso, outro dia, eu estava falando sobre Estética e História da Arte na aula, aí passei para eles assistirem Carmina Burana. Kawoff. Orquestração, não sei se era Teishi Osawa, no japonês lá. Seiji Osawa. E aí, quando passou a percussão, né, aquele negócio, e as coral cantando, aquele coral intenso, né, assim, eu me lembro que os meninos, professor, então uma orquestra tem percussão, assim, e é uma percussão pancada, né, e uma coral muito pancada, né, eu disse, tudo isso, né, e aí eu fico imaginando, muitos nunca tinham visto aquilo, né, e eu perguntei de propositadamente, né, vocês gostaram? Por quê? Porque é bonito, porque é bem cantado, né? Porque é perfeito, né? Assim, eu acho isso me pegou muito, né? Porque é perfeito, é bonito. Aí veio aquela história, aquela ideia de que por que
A gente não gosta muito, porque não tem acesso, né? Porque não tem Outra acesso. coisa importante que eu percebi também é que essa maneira de orquestrar. Eu já vi algumas entrevistas de alguns grandes maestros, tá? Dessas grandes filarmônicas de fora da Europa, e me parece que eles são duros, né? Alguns vídeos, eles regendo no ensaio, né? Para, e fala mais duro. Então um cara levantou aí, houve quase uma discussão, ele disse, não sei o que, tá errado, tal, a nota não é essa, não sei o que, o cara questionou, não, quer dizer, ele tem que ter um domínio, né? Do fazer, do saber musical, dizer porque, assim, a priori, administrar, reger aqueles homens e mulheres, aquela orquestração enorme, né, assim, pode ser fácil, mas é gente, né, cheio de orgulho, aquela coisa toda. Sim. Geralmente os maestros agem assim ou não? Eles são mais... Você como é que age? Você fala mais, para ali, ó, isso está errado, pessoal, vamos parar aqui. O trabalho de um maestro, ele tem que gerir ali a questão musical. O maestro ele não está tocando naquele momento nenhum instrumento, mas ao mesmo tempo ele está tocando todos, né? Isso. Então, você imagina que nós temos ali 40, 50, 60 músicos no palco, cada um tem a sua velocidade própria, tem o seu ritmo próprio, cada um tem a sua personalidade. Então a intensidade também. Isso. Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais agitadas. E isso influencia quando a gente vai tocar uma música. Eu tenho ali uma escrita musical, uma partitura, eu vou tocar no meu instrumento, mas a minha personalidade, a minha técnica, os professores que eu estudei, tudo isso, eu vou colocar na minha interpretação. Vai levar um pouco. E onde é que entra a figura de um maestro? Se todos os músicos ali são profissionais, se eles sabem tocar, isso. Para que tem um maestro? Então, o maestro ele vai coordenar os ensaios, planejar os ensaios em cima daquele repertório que já foi previamente planejado. Vocês planejam com os músicos ou você diz, eu quero tocar isso com vocês, você discute com eles, vamos tocar isso? Bom, funciona assim. Tem esse lado democrático ou não? Primeiro a gente vai ter um... O propósito, né? Primeiro a gente vai ter um concerto. Nesse concerto, geralmente, é o maestro quem define o programa. Então, nós vamos fazer um concerto onde nós vamos tocar, por exemplo, obras do período barroco. Vamos tocar músicas de Vivaldi e de Johann Sebastian Bach. As músicas são A, B, C, D. Ok. Os músicos recebem essas partituras com antecedência e eles fazem o estudo deles individual, eles se preparam. Nas semanas de ensaios, nos ensaios, o maestro ele vai coordenar, porque se todo mundo tocar ao mesmo tempo, vai ficar uma confusão. Então o maestro ele começa os ensaios através do seu gestual e não precisa nem falar, todo mundo sabe a hora de entrar, de ficar calado. E ele define quais ele quer ouvir primeiro, né? Quem vai tocar. Quais instrumentos primeiro. Isso. E aí a gente combina, vai fazendo os ensaios e ali o maestro, ao mesmo tempo que ele é um advogado do compositor, porque ele tem a partitura dele, que ele tem que conferir se os músicos estão tocando o que o compositor pediu. Isso. Mas, além disso, isso é a primeira fase, é o primeiro degrau do maestro. Tem um outro degrau que é onde eu coloco a minha personalidade. Isso é uma curiosidade. Além da personalidade, aquela intenção, quando ele levanta, sempre dá mais intenção. Isso é uma percepção que ele tem da música que o compositor fez ou a intenção que o maestro quer dar naquele momento, a emoção dele? Ou é misturado isso? É uma mistura. Uma mistura, né? É uma mistura. Existem maestros que eles são muito ao pé da letra e vai fazer só aquilo que está na partitura. É muito técnico. Mas ele não está errado, é a regra. Sim. Né? Outros dão mais intensidade. A minha personalidade, eu sou um cara que eu vim nesse mundo para quebrar as regras. Só que quebrar a regra tem uma coisa que tem que ter antes. Primeiro você tem que dominar os fundamentos. Depois que você domina, você quebra as regras e cria novas regras. Então eu sempre tive esse cuidado. Eu tive uma fase da minha vida, uma fase de um maestro iniciante, que eu utilizava a técnica do gestual muito quadradinho, do jeito que eu estudei lá com meus professores fora, né, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos. E eu fazia só aquilo ali. Eu não me permitia... soltar o Arley, né? O músico. Colocar a minha personalidade. A tua intensidade. Mas aí, à medida que você vai ficando mais experiente, você vai definindo, colocando a sua personalidade agora. Eu também
sou professor de maestro, sou professor de regência, dei aula de regência, e o que eu falo para os meus alunos é o seguinte: você tem que saber por que se você está mudando alguma coisa na música de alguém, você tem que saber por que você está fazendo isso. Se alguém te perguntar, olha, nessa música aqui, por exemplo, na música do Johann Sebastian Bach, nesse determinado trecho que era para tocar mais suave, você deu mais intensidade e está tocando mais forte. Isso. Você não, o maestro ele não pode mudar isso só porque eu quis, não. O que não explica, né? Então, de repente, é um momento da música ali que eu acredito, pelo meu estudo da obra, eu acredito que se a gente colocar mais intensidade de som, eu vou gerar um efeito de um clímax melhor para essa frase. Chegará melhor, talvez, né? Isso, para chegar no público. E depois que eu diminuir o volume, possa dar aquela relaxada. Aí você justifica legal, né? Então, assim, se você sabe o que é que você está fazendo, você pode quebrar a regra. E o público chega verdadeiro, né? Sim. Legal. Então, tem muito isso. Então, depende, assim, da fase do maestro, depende do conhecimento, da maturidade desse maestro. Mas, de modo geral, a regra é seguir claro, o mais próximo possível da interpretação do compositor. Eu estava pensando aqui que nos anos 90 ali, eu acho que era no começo dos anos 90, final dos anos 80, surgiram uns cantores eruditos que cantam música clássica, como Plácido Domingo, né? Pavarotti. E eu lembro que me pegou muito uma música que o Plácido Domingo cantou com o John Denver, Perhaps Love, certo? E depois e tocou nas rádios, aquele que você falou antes, tocava na rádio, né? Tocava na rádio, né? A gente ouvia dentro de casa aqui, naquela música linda, né? Depois o Plácido Domingo começou a fazer isso com outros cantores, né? Eu estava observando recentemente que parece que essa relação música clássica, orquestras com cantores clássicos e com um cantor popular tem diminuído muito. Não sei se é porque eu estou meio afastado, acho que arrefeceu muito, diminuiu demais, né? E hoje é só mais uma voz popular, The Voice, aquele negócio. Estou dando exemplos aqui mais diretos para as pessoas entenderem, né? E você, se eu não me engano, a orquestra de sopro, ela também tem um propósito de fazer essa educação musical, social, né? Assim, essa democratização, mas também de popularizar a música clássica, se não me engano. Você tem vontade de fazer isso? Você já fez isso? Chamar para a orquestra um cantor? Eu acho que você recentemente fez um show, se não me engano, com o Davi, né? No teatro, né? Você tem trazer um grande cantor, já pensou nisso? Já fez? Ou tem... A gente tem feito algumas... Eu acho que é uma forma de popularizar, né? A gente tem feito algumas experiências nesse sentido, tem dado super certo. Recentemente, a gente fez um concerto agora com um tenor cearense, o Franklin Dantas, que já tem se apresentado com a Orquestra Contemporânea Brasileira. No último programa que o Franklin fez conosco, o concerto, o tema Clássicos, Tangos e Boleros. Então nós tocamos músicas eruditas ali do período barroco, com tangos e boleros, mas na voz de um tenor, que é diferente, né? E isso causou um grande impacto. Então foi um concerto maravilhoso. Já fizemos também concertos com o Davi Valente, que é um grande instrumentista aqui do Ceará, e que também, devido à sua condição física, ele toca teclado com os pés, um grande instrumentista, arranjador, produtor musical. Grande artista, né? E que canta em vários idiomas, então é uma experiência também que impactou muito o nosso público. Recentemente, a Orquestra Contemporânea Brasileira é parceira do projeto social Amigos Express, que inclusive vai ter agora no dia 10 de setembro um concerto do show Amigos Express no Teatro Rio Mar, onde a gente vai estar com a orquestra no palco e artistas cearenses como... deixa eu tentar lembrar aqui o nome da rapaziada, que é uma turma grande, mas como Paulo José Benevides vai estar com a gente nesse concerto, Vivian Fernandes, legal. O Xambinho do Acordeon, que hoje mora em Fortaleza, vai estar com a gente nesse concerto também. Grande figura. Está sendo acordeon para orquestra, não é isso? Isso, então artistas, ele canta, né? Artistas de grande expressividade no cenário não só do estado do Ceará, mas nacional, estão conosco nesse show, acompanhados da Orquestra Contemporânea Brasileira. E você, que é a maior expressão hoje do Ceará com a música clássica, a música de orquestração, né?
dividindo com os palcos, com esses grandes artistas cearenses. É uma maravilha, né? Esse projeto é super legal que você está fazendo. E você já levou também a orquestra, inclusive, para vários lugares, né? Tem umas imagens que a gente fez aí, na Praça do Ferreiro, não foi que você já tocou lá também, né? Sim. No Cine São Luís, né? Fizemos muitos concertos no Cine Teatro São Luís. Hoje a orquestra está no Teatro Via Sul. Via Sul, né? E estamos agora nos preparando para uma série de concertos em cidades do interior. Mas a ideia é essa, é levar essa música de concerto. Eu gosto muito desse termo, música de concerto, Wagner. Uhum. Porque a música de concerto, o concerto que é aquela sessão de música instrumental, onde nós nos sentamos para apreciar aquela música. Sim. Não é aquela música que eu vou escutar para dançar, nem a música que eu vou escutar para tomar a minha bebidinha. Você dá aquele tempo para se deleitar, Isso, né? a música para você apreciar. É a música de concerto. Eu não gosto muito de usar esse termo música clássica e música erudita, porque se a gente for ao pé da letra, tem músicas hoje que são tocadas na orquestra, nas orquestras, como música clássica, como música erudita, que quando aquela música foi criada, ela era popular. Foi uma música que o compositor fez para a rainha. Acho que o Joseph, né? O Sebastião Bach. Foi uma música que ele fez para a igreja, né? Então ela não tinha uma conotação de ser erudita, né? De ser clássica. Perfeita. Então, eu gosto muito de substituir esse termo clássico e erudito, eu gosto de chamar música de concerto. Ótimo. A música que você vai apreciar. Então essa música, ela pode ser um Vivaldi, ela pode ser um Mozart e Beethoven, mas ela pode ser um Luiz Gonzaga com orquestra. Perfeito. Né? É um concerto, é diferente. Eu gosto de levar as coisas por aí. E a gente vem fazendo esse trabalho juntamente com os meus amigos, colegas de trabalho da Orquestra Contemporânea Brasileira, músicos de altíssimo nível, que acreditaram nesse projeto. Na Orquestra Contemporânea Brasileira hoje, a gente tem o orgulho de dizer que os mais importantes instrumentistas do estado do Ceará, na área de orquestra, estão trabalhando conosco, eles acreditaram nesse projeto, eles me permitiram ser o líder deles, né? Bacana. E estamos fazendo esse trabalho de difusão da música de concerto, não apenas com os concertos da orquestra, mas também com o nosso programa de educação musical, que hoje, além de Pindoretama, nós já estamos em 10 cidades do estado de Ceará. Parece que é Tapajé, Mulungu, Cascavel, né, e outros. Por isso que eu quero perguntar para vocês isso agora. Eu quero perguntar, e afinal, esse projeto Sinfonia BR, é esse projeto de divulgação, né? O Sinfonia BR é o nosso braço de educação musical. Isso é que é esse seu lado de investidor, de empresário? Esse é o meu lado de pedagogo, né? De educador musical. Em paralelo ao trabalho de maestro, você imagina que além de ter que estudar música, além de ter que beber na fonte, porque a regência é algo que surgiu na Europa. Então eu tinha que beber nessa fonte lá, no trabalho do maestro. Claro que sim. E, além de ter que construir uma carreira acadêmica, né? Uma carreira como maestro, para você desenvolver um trabalho de música orquestral aqui no nosso país, ainda é algo muito desafiador. Quando eu trago isso para o Nordeste, é mais desafiador. E quando eu falo de Ceará, meu amigo, é mais desafiador ainda. Eu imagino, viu? Nós somos a quarta capital hoje, Fortaleza, do país. E Fortaleza não tem ainda uma orquestra pública. O estado de Ceará não tem ainda uma orquestra pública. E hoje nós temos a Orquestra Contemporânea Brasileira fazendo, às vezes, de orquestra profissional, né? Nós somos uma orquestra profissional, devido limitações de financiamento mesmo. Sim. A orquestra hoje ela tem pelo menos um concerto por mês, que é no Teatro Via Sul. Esse mês a gente conseguiu ter outro no Teatro São Luís. Mas pelo menos um concerto por mês a gente tem, mas isso é muito pouco. Muito pouco. Muita batalha, né? Então, eu, juntamente com meus colegas da Orquestra Contemporânea Brasileira, nós estamos aqui ainda fazendo esse trabalho, porque a gente acredita que isso é importante, alguém tem que ser feito. Pois é, nossos políticos, nossos governantes que não estão nos ouvindo aí, fiquem atentos, porque o maestro está alertando, porque a quarta cidade do país não tem uma orquestra, não tem... Isso aqui está fora de moda, né? Como se diz, né? Tem que investir. Quando eu falo que a Orquestra Contemporânea Brasileira é a única orquestra profissional em atividade no estado de Ceará, eu não digo isso comemorando, pelo contrário. Me dói falar isso. Mas o que é uma orquestra que está em atividade? É uma orquestra que ela se encontra todo mês,
que ela ensaia todo mês e que ela tem pelo menos um concerto todo mês, que as pessoas sabem que vão naquele teatro que ela vai estar lá. Ela está em atividade, então, né? Isso é a Orquestra Contemporânea Brasileira. Mas para isso acontecer, precisa de investimento. É um esforço muito grande da nossa parte. Recentemente eu conversei com alguns gestores públicos e falei abertamente, olha, o esforço de ter uma orquestra profissional no estado de Ceará, em Fortaleza, não deve ser apenas do maestro. Não. Sim. Porque eu deveria estar me preocupando... Isso é uma política pública. Eu deveria estar me preocupando com música, em fazer o meu trabalho artístico, mas aí eu tive que aprender... Política de educação. É onde entra essa pergunta que você fez. Eu tive que aprender a ser empreendedor. Eu tive que aprender marketing, eu tive que aprender vendas, eu tive que aprender a mobilizar recursos. E isso foi muito bom, Wagner, porque eu aprendi outras coisas. Então, acabei me tornando empreendedor, acabei entrando em outras áreas, me tornando empresário. Hoje a gente também tem negócios na área da educação, ótimo, da educação formal. A gente tem uma escola e tem umas consultorias na área de educação. E mais recentemente, eu comecei a ser procurado por alguns colegas, alguns profissionais de outras áreas que já me conheciam. Arley, eu estou vendo aí que você está fazendo um trabalho diferente de marketing. Cara, isso dá para me ajudar no meu trabalho aqui, que não tem nada a ver com música. Eu comecei a ajudar essas pessoas e de uma ajuda, um negócio que mais começou como uma dica, virou uma consultoria. E hoje também a gente tem um projeto, a gente tem uma consultoria na área de marketing de diferenciação. Virou uma coisa muito pessoal, né? Isso. Onde eu pego essa desenvolvimento pessoal próprio, né? Isso. E querer próprio, né? Onde eu transformei esse caminho que me levou de estudante de música a maestro da Orquestra Contemporânea Brasileira, onde eu me posicionei como um maestro profissional, mas eu também precisava comunicar isso. Teve uma época da minha vida, Wagner, que eu já era tudo isso, mas eu não conseguia comunicar, eu não sabia comunicar, como comunicar. Legal. E eu sentia que eu merecia ser mais bem reconhecido, que eu merecia ser melhor valorizado e até mais e melhor remunerado. Isso não acontecia. E aí foi onde nos Estados Unidos, eu descobri uma área uma sub-área dentro do marketing, que é o marketing de diferenciação, que lá também tem uma sub-área que é o posicionamento. Aí eu comecei a fazer cursos, me especializar nessa área, fiz algumas mentorias com mentores americanos. Por favor. Comecei a aplicar isso na minha carreira, na minha vida, e aí as coisas começaram a mudar. E hoje eu também estou ajudando profissionais de outras áreas a se reposicionarem e a se comunicar na internet através do marketing de diferenciação. Maravilha. Meu querido Arley, rapaz, que bom. Se a gente começa a conversar aqui, não finaliza, né? Porque falar de música, falar de arte e educação não tem fim, né? Amigo, obrigado pela presença, por esse bate-papo, muito bacana, tá com você, suas ideias, sua história de vida, tal, e essa relação da música, orquestra, enfim, isso é muito bonito e necessário, né? Um abraço a você, meu irmão. Obrigado pela presença. Viu? Wagner, eu agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com você, levando essa nossa mensagem para esse público maravilhoso que acompanha o seu programa. E quero dizer que estamos à disposição, a nossa Orquestra Contemporânea Brasileira, o público que está nos ouvindo, nos acompanhe, nos prestigie, vão assistir os concertos, porque quando vocês compram os ingressos para ir para o concerto da Orquestra Contemporânea Brasileira, vocês não estão apenas se divertindo, vocês estão investindo na cultura, na educação e na música de qualidade, de alto nível aqui no estado do Ceará. Legal. Obrigado. Obrigado, meu amigo.